goleada do Real Madrid aqui no estádio Santiago Bernabéu, uma goleada para deixar o Real Madrid confiante na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, faltando 10 rodadas para o final da competição e também para o que resta nessa temporada. O time vinha em um momento complicado nos últimos 5 jogos depois da goleada para o Girona por 4-0 aqui no Bernabéu. Eram 3 empates e 2 vitórias, sendo que as 2 vitórias eram por 1-0. Então o Real Madrid reencontrou o caminho para marcar muitos gols ao seu adversário. É verdade que enfrentou o Celta de Vigo, um time que briga para não cair no Campeonato Espanhol nessa temporada, tem apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento, vive um momento complicado, mas o Real Madrid mostrou a sua força dentro do Campeonato Espanhol e conseguiu manter a vantagem que tem sobre o Girona, que é de 7 pontos, sobre o Barcelona, que é de 8 pontos, e continua com passos firmes em busca de conquistar o título do Campeonato Espanhol. Uma vitória que também é importante para o time de Carlo Ancelotti, pensando no que vem adiante nessa temporada. O Real Madrid está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões e sabe da importância de fazer jogos como o que fez contra o Celta, contra adversários que permitem que o Real Madrid ataque mais. O time conseguiu responder marcando gols. Eu vou focar um pouquinho essa minha análise em 2 personagens da partida, um que continua vivendo uma fase absurda e o outro que talvez a gente tenha visto o início da história sendo escrito aqui no estádio Santiago Bernabéu. O primeiro deles é Vinícius Júnior. Mais um gol do Vini, outro gol do Vinícius. Quando ele marcou o primeiro gol aqui com o Celta, os últimos 4 gols do Real Madrid tinham sido do Vinícius Júnior, um jogador que, mesmo quando ele não faz um jogo absurdo, ele tem se mostrado decisivo para esse time e está se mostrando um jogador que está evoluindo dentro das suas características de jogo. Os últimos 4 gols que o Vinícius Júnior marcou com a camisa do Real Madrid foram gols que ele fez dentro da área, mostrando uma evolução de jogo, encontrando e buscando mais espaços para se desviar da sua marcação, que tem sido muito forte, principalmente no Campeonato Espanhol, onde os rivais já sabem que o Vinícius atua muito pela ponta esquerda. O Vini está aprendendo a se mover, a encontrar mais espaços, e a gente tem visto isso nos últimos gols dele com o Real Madrid. Já são 16 gols e 6 assistências e 27 jogos do Vinícius Júnior na temporada. Ele é o vice-artilheiro do time, mas o que chama mais atenção é esse início de ano do Vinícius Júnior, ele que tem sofrido com as lesões nessa temporada. Depois da segunda lesão, quando ele retornou ao time, ele voltou numa outra pegada. Pelo menos é o que está dando a entender, na pegada no sentido de ir sempre em busca desses gols, porque nos últimos anos o Vinícius Júnior tem se caracterizado por ser um cara que marca muitos gols com o Real Madrid, e nessa temporada, devido às lesões, os números dele, que obviamente as pessoas olham muito para os números, tinham ficado um pouquinho atrás, mas ele está correndo atrás para recuperar esses números. Está sendo um jogador decisivo para esse Real Madrid. Nesse início de 2024 são 10 gols e 3 assistências em 14 jogos, ou seja, o Vinícius Júnior participou de 13 gols em 14 partidas nesse início de 2024. Marcou gols de título, marcou gols importantes e hoje voltou a abrir o placar para o Real Madrid aqui no estádio Santiago Bernabéu. Depois da partida, ele mesmo falou aos meios de comunicação oficiais do clube, falando exatamente sobre isso, sobre como ele está conseguindo se mover melhor, que está evoluindo no jogo dele nesse sentido, para dificultar a marcação em cima dele e também para conseguir encontrar mais o gol. Vinícius Júnior, que tem finalizado muito bem e que tem sido o jogador decisivo do Real Madrid nesse início de 2024. O Vini, que na partida recebeu um cartão amarelo de novo, assim como tinha sido no jogo contra o Leipzig. Dessa vez o Mingueza, jogador do Celta de Vigo, agarrou o Vinícius Júnior pela camiseta quando o Real Madrid estava fazendo um contra-ataque. O Vinícius Júnior se irritou, empurrou o jogador e os dois tomaram cartão amarelo. Já tinha acontecido no jogo contra o Leipzig do Vinícius empurrar o rival e acabar tomando o cartão amarelo. Vinícius Júnior, como eu digo, que está tentando encontrar mais alternativas para marcar gols e para dificultar a marcação nele, e está conseguindo nesse início de ano, como eu digo, decisivo para esse Real Madrid. Depois, o jogo em si do Real Madrid foi de muito domínio, mas também de pouco perigo vindo do Celta de Vigo. A partida terminou com 13 finalizações no alvo para o Real Madrid, apenas uma para o Celta. O Celta é um time que está focado muito em melhorar o seu sistema defensivo, porque nessa temporada tem sofrido muitos gols e hoje fez um bom jogo defensivo até os 34 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid, em 10 minutos, marcou
3 gols e aí encerrou a goleada na partida de hoje. Os 2 gols depois do gol do Vini no segundo tempo foram 2 gols contra do Celta de Vigo em bolas paradas que o Real Madrid acabou aproveitando com a altura de seus jogadores, como é o caso de Rüdiger, que a gente achou que o segundo gol do Real Madrid tinha sido do Rüdiger, mas na verdade foi gol contra do Celta, assim como o gol que veio logo depois. Eu acho que foram 10 minutos nesses 2 gols contra e o Real Madrid acabou ampliando a vantagem no marcador. O segundo personagem para mim dessa partida é Arda Güler, que estreou com o Real Madrid há 6 jogos atrás, não foi há 6 jogos, mas ele só tem 6 jogos com a camisa do Real Madrid. É um jogador que chegou muito jovem ao Real, com 18 anos, que sofreu com as lesões nesse início de temporada. Foram 3 lesões consecutivas do Arda Güler, que só conseguiu estrear no final do ano passado, início desse ano. Faz muito pouco tempo que a gente está vendo ele de verdade treinando com o grupo e tendo minutos. O Ancelotti até falou na coletiva que tem dado poucos minutos a ele, mas que sabe do talento que o Arda Güler tem e do como ele vai ser importante no futuro do Real Madrid. E ele entrou em campo hoje em 6 minutos, com apenas 7 toques na bola. O Arda Güler marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Um gol, como eu disse no início desse vídeo, que pode meio que começar o início de uma história que pode ser escrita aqui no estádio Santiago Bernabéu. Arda Güler, turco de 19 anos, que pode jogar em muitas posições do ataque. O Ancelotti até já falou sobre isso. Ele pode jogar na ponta esquerda, ponta esquerda eu entendo, mas na ponta direita, no meio de campo, muito móvel. E a gente viu ele marcando justamente o gol depois de um passe do Dani Ceballos, muito bom, uma finalização pelo lado direito do campo do Arda Güler, que, como eu disse, marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid em apenas 6 minutos em campo e 7 toques na bola. Os torcedores do Real Madrid comemoraram muito o gol do Arda Güler, porque por aqui existe uma grande expectativa no que a gente pode ver desse jogador vestindo a camisa do Real Madrid. Real Madrid, como eu disse, depois de um momento de instabilidade, depois da goleada sobre o Girona 4-0 aqui no Bernabéu no Campeonato Espanhol, vinha de 5 jogos marcando poucos gols, as 2 vitórias que conseguiu nesse período por 1-0 e 3 empates. Estava com dificuldade de ser esse time com uma produção ofensiva constante e conseguiu reencontrar isso no jogo de hoje com, além de Vinícius Júnior e Arda Güler, que eu destaquei por aqui, com Camavinga fazendo muito bom primeiro tempo, jogando de primeiro volante, uma posição que ele quer jogar e que o Ancelotti acaba colocando ele em outros lugares no decorrer da partida. Fez um muito bom primeiro tempo e com o Rüdiger fazendo um muito bom segundo tempo, mostrando essa autoridade, dando essa confiança para o time nessa solidez defensiva. Luka Modric a gente também precisa destacar, hoje ele foi titular e fez um grande jogo, é um cara que tem um controle, um domínio do jogo absurdamente. O Celta não foi um time que colocou o Real Madrid em apuros nas transições, nem defensivas e nem ofensivas, então o Modric esteve mais confortável dentro de campo, ele que chegou aos 350 jogos com o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Quando o Modric saiu, quem entrou em campo foi o Toni Kroos, já na segunda parte. O Ancelotti tem feito isso nessa temporada, quando joga um, não joga outro. O Rodrigo voltou a ser titular no jogo de hoje, não conseguiu marcar, mas de novo fez um muito bom jogo. O Ancelotti até falou sobre isso e vem falando sobre isso nos últimos dias, que o Rodrigo dá muito ao time, mas é verdade que frente ao gol, de cara ao gol, ele não está conseguindo encontrar os gols que a gente viu lá no período do final do ano passado, que o Rodrigo marcou em muitos jogos consecutivos. Dessa vez não está sendo dessa forma. Como eu disse, a vitória contra o Celta de Vigo é meio que quebra um momento de instabilidade do Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser no próximo fim de semana que o time joga fora de casa. Mas o Real Madrid em casa nessa temporada está muito forte. São 18 jogos, 15 vitórias e 13 empates. E em 10 dessas partidas o Real Madrid não sofreu gols. É um time que em casa tem uma confiança muito grande no seu sistema defensivo e tem produzido muito ofensivamente. O Real Madrid termina essa rodada do Campeonato Espanhol, faltam 10 rodadas para o final da competição, como o líder, com 7 pontos de vantagem sobre o Girona, 8 pontos sobre o Barcelona, que é terceiro, com o melhor ataque, com 60 gols marcados e com a melhor defesa, com 18 gols sofridos apenas em 28 rodadas. É o Real Madrid dando passos importantes na busca por mais um título do Campeonato Espanhol.